quero compartilhar com vocês essa impressionante história de como uma simples mulher acabou vivendo na mansão de um idoso. O que foi encontrado atrás da casa mudou sua vida de uma forma inesperada. Depois do falecimento prematuro de seu esposo, Megan e Lauren mudaram-se para outro estado, para viver com um homem, sem saber que ele escondia sua verdadeira natureza. Infelizmente, eles descobriram que esse homem era violento e abusivo, causando muito medo e dor. As consequências de suas ações quase resultaram em tragédias. Megan estava ocupada preparando o jantar, enquanto Lauren brincava com seus brinquedos na sala. Quando o horário de chegada do pai de Lauren já tinha passado, a menina foi até a cozinha para perguntar sobre o paradeiro dele. Megan sorriu para sua filha e explicou que ele estava trabalhando em um projeto importante e precisava trabalhar mais para conseguir mais dinheiro para a família. Ela pediu paciência à menina e afirmou que ele retornaria assim que pudesse. No entanto, à medida que as horas passavam, não havia notícias do marido e a preocupação começou a crescer. Megan estava tentando se manter calma, mas sentia sua ansiedade aumentar. Quando o telefone tocou, a mulher correu para atender. Lauren foi até sua mãe, pensando que era seu pai ligando para dizer que ficaria mais tarde no trabalho. No entanto, quando viu a expressão de Megan mudar, a menina percebeu que algo estava errado. Megan começou a chorar, e então a menina soube que o telefonema não era do pai, mas sim do chefe dele, para notificar sobre uma tragédia. John, o marido de Megan, havia morrido em um acidente de trabalho na montadora de automóveis. Um andaime em que ele estava trabalhando foi sacudido e ele não conseguiu se segurar nos cabos de segurança. Infelizmente, John caiu de uma altura de 12 metros. O enterro do pai deixou uma marca permanente na memória de Lauren. A pequena menina olhou os olhos culpados dos colegas de trabalho, a tristeza dos amigos e o silêncio abatido de Megan, que não conseguia expressar nenhuma outra emoção. Para Lauren, era como se tudo fosse apenas um sonho ruim e que em breve acordaria. No entanto, a realidade era cruel. Seu pai tinha realmente partido. Levou muito tempo para que Lauren aceitasse a morte de seu pai. Sem ele, a mãe e a filha tiveram dificuldades financeiras, mas Megan fez o possível para manter a casa e pagar o aluguel. Sem John, a vida de mãe e filha mudou radicalmente. A renda da família não era suficiente para cobrir todas as suas necessidades, e elas foram forçadas a fazer cortes drásticos em suas despesas, vivendo com apenas o básico e nada mais. Megan conheceu Jacob. Ele era um homem 16 anos mais velho do que ela. Ela se sentiu atraída por Jacob e se agarrou a ele como um refúgio. Isso aconteceu porque Jacob fez Leah morar com ele em outro estado, pois Jacob tinha um emprego estável e uma casa própria. Megan não tinha esperanças para ela e sua filha, portanto concluiu que não tinha nada a perder. Sem hesitação, Megan pega Lauren e todos os seus pertences e se muda para a casa de seu novo namorado. Embora ela tenha pouco conhecimento sobre o que a espera em um estado diferente, ao lado de um homem que acabou de conhecer, ela seguiu em frente com o plano, pois Jacob tinha sido sincero sobre a casa. A propriedade era boa para os três, mas houve um detalhe que Jacob não mencionou: ele sofria de alcoolismo. Talvez ele tivesse omitido esta informação ou achasse que não precisava tocar no assunto, já que ninguém de seu círculo social parecia perceber o problema entre ele e a bebida. No entanto, à medida que Megan e Jacob passavam mais tempo juntos na mesma casa, a frequência de suas bebedeiras e perda de controle aumentava. Megan tentou suportar a situação e ajudar Jacob, mas era extremamente difícil convencê-lo de que ele tinha um grave problema com o álcool. Além disso, quando embriagado, Jacob tinha o hábito de resolver conflitos com violência física. Às vezes ele apenas ameaçava agredir Megan, mas outras vezes ela ficava seriamente ferida. E às vezes, até mesmo Lauren sofria as consequências de suas ações, vivendo calada e tímida enquanto via aquela pessoa causar danos tanto a ela quanto a sua mãe. Embora Lauren se mantivesse quieta, ela era esperta e sabia que algo ruim estava para acontecer. Consequências sempre existem. Com o passar dos anos, os abusos domésticos afetaram a saúde de Megan. Uma noite depois de outra briga, completamente fora de controle, entre Megan e Jacob, Megan começou a sentir dores agudas no peito. Lauren, agora com 16 anos, ligou para uma ambulância. Megan resistiu até a chegada da equipe de resgate, que a levou imediatamente para o hospital. Infelizmente, apesar dos esforços dos médicos e enfermeiros, não foi possível impedir um infarto,
que acabou levando a vida de Megan em questão de minutos. Lauren se tornou uma órfã vivendo na casa de um homem instável e perigoso. Sem a presença de Megan, Jacob começou a beber ainda mais, tornando a vida da jovem um inferno insuportável. Lauren viveu em uma situação difícil por 3 anos. Ela não sabia como mudar as coisas e a quem recorrer. Ela sempre mantinha uma mochila pronta caso precisasse sair rapidamente, mas não tinha para onde ir, e temia que as autoridades não levassem seu caso a sério. Isso só faria com que Jacob ficasse ainda mais agressivo, especialmente depois de beber álcool. Nas últimas semanas, Jacob estava olhando para Lauren de maneira estranha e dizendo coisas que a jovem entendia muito bem o significado. Lauren reconheceu que sua situação poderia piorar ainda mais, e decidiu compartilhar sua história com uma amiga, Abigail. Abigail imediatamente ofereceu sua ajuda e tornou-se o último recurso de Lauren. Naquele dia, Jacob chegou do trabalho bebendo mais do que o normal, e consequentemente, ficou ainda mais violento. Em seu momento de maior loucura, ele foi até o quarto de Lauren e arrombou a porta para invadir o espaço da jovem. Mas Lauren conseguiu se esquivar e Jacob acabou caindo na cama, ferindo o nariz. Ela aproveitou a oportunidade para pegar sua mochila de emergência e fugir pela porta da frente. Jacob, embriagado e com raiva, começou a gritar palavrões e acusações contra Lauren, dizendo que ela era ingrata e que ele tinha lhe dado tudo, desde um teto até comida e roupas, por tantos anos. No entanto, Lauren sabia que sua situação era insustentável e que precisava escapar daquele ciclo de violência. Mas Lauren não deixou que as ameaças e acusações de Jacob a impedissem. Ela fugiu sem olhar para trás e não passou mais uma noite naquele ambiente hostil. Graças a Abigail, ela encontrou um lugar seguro para ficar. A amiga acolheu Lauren com amor e apoio, ajudando a começar uma nova vida longe da violência e do medo. A jovem sabia que precisava se tornar independente, e começou a procurar emprego logo no dia seguinte. Enfrentou inúmeros obstáculos, já que muitas empresas não estavam interessadas em contratar alguém sem experiência, mas ela não desistiu. Após muita persistência, conseguiu uma vaga como recepcionista em um restaurante. Embora o salário não fosse alto, era um começo. Lauren se saiu muito bem em suas funções e rapidamente chamou a atenção dos frequentadores do local com seu trabalho dedicado e simpático. Richard é um estudante de uma das melhores universidades do país, se apaixonou rapidamente por Lauren assim que a conheceu. Ele era acostumado a conseguir tudo o que queria. Ao ver Lauren, pensou que faria de tudo para conquistá-la. Ele começou a conversar com ela, frequentar o restaurante e sempre elogiar pelo seu trabalho dedicado. Em questão de meses, eles começaram a namorar e Lauren tornou-se uma visitante frequente na casa de Richard. O jovem parecia estar disposto a fazer de tudo para deixá-la feliz, mas Richard amava Lauren, e não dava ouvidos às críticas de seu pai. Ele sabia que ela era uma pessoa corajosa, forte e trabalhadora, e isso era o que mais importava para ele. Apesar de todas as diferenças e obstáculos, eles continuaram juntos e se apoiando mutuamente. Richard estava disposto a fazer tudo o que fosse necessário para tornar sua relação com Lauren forte e duradoura. E Lauren estava disposta a lutar pelo amor de Richard, independentemente de qualquer outra coisa. Juntos, eles formavam uma equipe invencível. Depois de alguns tempos, Lauren descobriu que estava grávida. O casal estavam muito felizes, mas Richard não. Sabia como seus pais reagiriam à notícia, mas sabia que teria de contar a eles o quanto antes. Quando contou a eles, o pai de Richard ficou extremamente irritado e começou a discutir com ele, mas Richard, que havia se apaixonado por Lauren, estava decidido a fazer o certo e cuidar da mãe e do filho. Ele explicou a situação e suas intenções de casar-se com Lauren e cuidar da criança juntos, independentemente da aprovação dos pais. Richard estava preparado para enfrentar as consequências de suas escolhas e juntar as peças para formar uma nova família. Com o tempo, a família de Richard começou a ver o quanto o casal estava apaixonado, e como eles eram responsáveis em cuidar um do outro e da criança. Eles perceberam que o amor é o que realmente importa, e que a criança merece ter uma família amorosa. Com o passar dos anos, a família cresceu e a relação entre Lauren e a família de Richard só melhorou. Eles eram uma verdadeira prova de que o amor pode superar qualquer diferença. Richard ficou cada vez mais dividido entre sua paixão por Lauren e sua obrigação de agradar seu pai. O pai, por sua vez, nunca escondeu sua desaprovação e parecia estar constantemente vigiando todos os passos da família.
A tensão e as discussões constantes acabaram, afetando a saúde mental de todos, e a felicidade que um dia parecia tão perto, agora parecia inalcançável. Lauren e Richard lutavam todos os dias para manter sua relação sólida e construir uma vida estável para sua filha, mas as coisas pareciam estar desmoronando ao seu redor. Eles precisavam encontrar uma solução antes que fosse tarde demais. Após concluir seus estudos, Richard conseguiu um emprego em uma grande empresa da cidade, e a responsabilidade de cuidar da filha caiu completamente sobre Lauren. Ela ainda tinha que suportar os discursos morais e as críticas constantes do sogro todos os dias. Essa não é a minha neta. Você enganou meu filho. Ele já havia dito uma vez, mas você não vai me enganar. Essa menina não tem nada a ver com meu filho. Lauren não respondeu a estas acusações absurdas, mas para evitar que as coisas piorassem ainda mais, ela dedicou todo o seu tempo livre à pequena Margaret. No entanto, à noite, quando se lembrava das palavras do pai de Richard, ela chorava de tristeza com o rosto enterrado na almofada. Por fim, tudo desabou quando o caso de Richard com sua chefe na empresa veio à tona. Richard não se importou em esconder o fato de estar tendo uma relação com sua chefe, uma mulher mais velha. Sua chefe gostava de homens mais jovens e prometia ajudá-lo a progredir na carreira. Lauren pega sua mochila de emergência e vai para a casa de sua amiga Abigail, levando Margaret consigo, embora Abigail a acolha novamente. Ela deixa claro que dessa vez elas não poderiam ficar por muito tempo. Apesar disso, Abigail aguardaria pacientemente até que Lauren encontrasse um local adequado para ela e sua filha. No entanto, com muitas preocupações e responsabilidades de cuidar de uma criança pequena, Lauren não tinha a possibilidade de procurar por um emprego melhor que atendesse às suas necessidades financeiras. Por fim, ela acabou aceitando sua antiga vaga como recepcionista no restaurante. Embora antes essas tarefas viessem naturalmente a ela, agora pareciam ser mais difíceis de realizar. Trabalhar e cuidar de uma criança não é uma tarefa fácil. As manchas escuras abaixo dos olhos de Lauren indicavam sua falta de descanso. Ela precisava se esforçar ao máximo para não dormir no trabalho. Infelizmente, os donos do restaurante não aprovavam sua situação e suas habilidades no atendimento já não eram tão eficientes quanto antes, o que não chamava mais a atenção dos clientes. Lauren se perguntava se a sorte alguma vez lhe sorriria. Um dia, um homem idoso entrou na cafeteria, visivelmente embriagado. O proprietário não gostou da aparência dele e ordenou que saísse, argumentando que não era um local apropriado para pessoas embriagadas. Ele tinha caído no chão e não conseguia se expressar, parecendo estar sufocando. Sua pele estava pálida e ele não soltava o peito. Todos na cafeteria estavam confusos, sem saber como lidar com a situação. Clientes e funcionários olhavam espantados para a cena lastimável. Lauren agiu rapidamente e sem hesitação ao ligar para a ambulância, devido à sua ação decisiva e à eficiência da equipe de resgate. O senhor sobreviveu. Após a experiência, Thomas retornou ao restaurante em busca da pessoa que o ajudou, a fim de agradecer pessoalmente. Graças a Lauren, ele estava vivo e recuperado. O velho senhor, agradecido, queria encontrar uma forma de retribuir a Lauren. No entanto, ela não esperava nenhum tipo de recompensa pelo que tinha feito. Explicou a ele que sua mãe havia falecido devido a um infarto quando ela ainda era uma criança. O senhor ficou profundamente tocado com a história de Lauren e decidiu descobrir mais sobre sua vida. Ele a ouviu falar sobre todos os obstáculos e desafios que ela enfrentou até aquele momento. No dia seguinte, Thomas retornou ao restaurante, decidido a encontrar uma forma de recompensar Lauren por ter salvado sua vida. Eu sou dono de uma mansão e moro sozinho sem família, revelou Thomas. Venham morar comigo, você e Margaret, por tanto tempo quanto precisarem, propôs ele. Lauren ponderou a oferta por um tempo e decidiu aceitá-la. Thomas realizou algumas alterações na mansão e deixou a maior parte dela para que Lauren e Margaret pudessem viver lá como se fosse sua própria propriedade. A saúde de Thomas havia piorado desde anos atrás, e após 3 meses, ele sofreu um novo ataque. Margaret gostava do idoso e do espaço amplo que tinha para se divertir e explorar. Com a sensação de que estava prestes a partir, Thomas segurou as mãos de Lauren e revelou que havia incluído a mansão em seu testamento para ela. No entanto, ele explicou que esse não era o verdadeiro presente. Em seguida, ele compartilhou com Lauren o que faria diferença real para ambos. Havia um porão embaixo da casa. Atrás da mala de ferramentas, você encontrará uma caixa. Tudo que estiver dentro dela agora é seu e de Margaret,
disse Thomas. Lauren se afastou das mãos dele e pediu que ele mantivesse sua força. Ela correu para chamar o resgate, e a ambulância conseguiu levá-lo para o pronto-socorro. Apesar de os médicos terem conseguido estabilizar o estado de saúde de Thomas, ele ainda estava muito debilitado. Lauren precisou lidar com uma grande crise financeira, pois a cirurgia de Thomas era cara e ela não tinha os recursos necessários. Quando ela soube que ele precisaria ser encaminhado para o centro cirúrgico o mais rápido possível, Lauren voltou para casa e revirou todo o porão à procura da caixa, mas infelizmente não a encontrou. Ela estava desesperada e não sabia mais o que fazer para arrecadar o dinheiro necessário para a cirurgia de Thomas. Ela decidiu perguntar aos amigos e familiares, mas todos já estavam passando por problemas financeiros. Lauren não sabia como iria conseguir ajudar Thomas, mas sabia que não poderia desistir. Ao descobrir a caixa escondida, Lauren sentiu uma onda de emoção. Ela mal conseguia acreditar no que estava vendo. A caixa parecia não ter sido aberta por muito tempo e estava coberta de poeira. Ao remover o pano velho que estava no fundo, ela descobriu um volume envolta por ele. Ao desembrulhá-lo, encontrou pequenas pedras de diamante bruto. Nesse momento, ela compreendeu que tinha encontrado a solução para o problema financeiro que estava enfrentando com relação à cirurgia de Thomas. Lauren entendeu que Thomas havia obtido os diamantes brutos de seu filho, que havia sumido em uma mina no Arkansas há muitos anos. Ele acreditava que as pedras eram amaldiçoadas, e as guardou na caixa, especialmente depois da morte de seu filho, reforçando sua crença de que as pedras eram um sinal negativo. Por essa razão, ele escondeu a caixa no porão debaixo da casa. Mas sob a guarda da jovem, essas pedras brutas se revelaram ser verdadeiros tesouros, que garantiram a Thomas mais uma oportunidade de viver, e por todo o tempo que ele ficou neste mundo, ele foi o avô amoroso que Margaret merecia ter ao seu lado. Eles formaram uma família acolhedora e amorosa, encontrando a felicidade no convívio um com o outro. Não havia mais medo ou tristeza, apenas o calor do amor e da cumplicidade. Aquele é o final feliz que eles mereciam, tendo superado todos os obstáculos e encontrando o amor e a realização que procurava. Este é um canal novo. Se puder, inscreva-se no canal. A sua inscrição é muito importante para nós. Este próximo vídeo provavelmente irá fazer você se emocionar. Até a próxima história.